Bom dia a todos e que sejamos bem-vindos a esta casa de estudo e de trabalho. Na condição de professor, que ainda continuo, eu gostaria de fazer uma primeira colocação para vocês. Vocês, a maioria, deve ter filho em escola. E é comum, na volta da escola, os pais perguntarem aos filhos sobre como foram as aulas, o que é que eles aprenderam. E seria muito estranho que um filho respondesse assim: hoje eu assisti a 6 aulas, mas não aprendi nada não. E o pai dissesse assim: não faz mal, amanhã você vai de novo à escola. Vamos transferir isso para nós agora, nós todos, entre os quais me incluo. Cada vinda à casa espírita é uma oportunidade de aprendizado. E nós não podemos voltar para casa na condição do aluno que assistiu a mais uma aula e continua do mesmo jeito. Eu penso que nós devemos sair sempre incomodados da casa espírita. Incomodados no sentido de pensar assim: puxa vida, preciso pensar um pouco mais na oportunidade abençoada desta encarnação e mais naquilo que ainda não estou fazendo, embora esteja ao meu alcance. A rotina é uma das maiores inimigas do progresso, da evolução, da melhoria, porque a rotina leva à acomodação. Então, temos de nos sentir sempre incomodados. A insatisfação gera também o progresso. Se nós, seres humanos, nunca nos sentíssemos insatisfeitos com o lugar onde moramos, com o meio de transporte que usamos, com a medicação que está ao nosso alcance, nós provavelmente ainda moraríamos em cavernas. E eu tenho consciência disso quando venho à casa espírita, para tomar cuidado de deixar para cada um de nós, que eu sempre me incluo, uma mensagem de onde a gente tire alguma coisa para aplicar bem de imediato, hoje, amanhã, no decorrer da semana, que é a mesma preocupação que eu tenho como professor, de levar a cada aula uma informação diferente, nova, interessante, curiosa, incomodante. É interessante observar como as pessoas acham que o espírita responde a tudo. Vez por outra, além de alunos, outras pessoas me trazem perguntas que a profitência religiosa deles não responde. Católicos, protestantes, evangélicos, agnósticos, nihilistas, ateus. Vez por outra, um vem e pergunta, e ele tem certeza de que eu vou responder. Aliás, essa é uma das responsabilidades do espírita, para não dizer cristão. Que uma resposta dessa pode ser o consolo de que a pessoa precise. E pode ser também a célula inicial, o começo, o germe de uma modificação a que estamos todos sujeitos e necessitados. Essa é uma das obrigações do espírita. Segundo Emmanuel, a maior caridade que se pode praticar em relação à própria doutrina é divulgá-la. E a orientação que nós recebemos, como mandamento, vamos dizer assim, é aquele em que diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós temos que aprender sempre. E nesse tal de perguntar, um dia, uma aluna de cursinho, que eu trabalho com cursinho, uma idade muito gostosa para trabalhar com os jovens, uma aluna aproximou-se de mim e falou assim, confiando que eu teria a resposta: professor, esse negócio de horóscopo existe? É verdadeiro? Aí você pensa assim, mas espera aí, será que a doutrina espírita tem alguma coisa ligada ao horóscopo? Será que se eu pegar aqui o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas, deve ter alguma coisa aqui dentro? Deve ter. Ou então, alguns outros livros, tal como um que alguns espíritas ainda em Uberaba
elaboraram fazendo perguntas ao Chico, que perguntou a Emmanuel, em cerca de 450 perguntas, que em fechadas formaram o livro O Consolador. A pergunta foi feita a Emmanuel: se é real a ideia de que o horóscopo funciona, dirige nossas vidas. E Emmanuel responde assim: olha, a posição de astros, corpos celestes, a posição do zênite do universo é importante, sim, porque há uma espécie de magnetismo entre os astros que de alguma forma influencia o espírito no momento em que seu corpo é concebido. Aí a menina falou assim: então é verdadeiro? Eu falei: calma, não é desse jeito não. Há pessoas que não saem de casa sem ler horóscopo. E se estiver escrito lá no horóscopo: olha, hoje é melhor você ficar em casa, não há quem atire de lá. Algumas outras, mais novas, esperançosas de encontrar o companheiro ou a companheira, entre outras práticas, costumam consultar o horóscopo. E ela falou: então, o que o senhor acha? Eu falei: mas antes disso, eu preciso te contar uma história muito rápida. Aí você julgue. Em 1969, 41 anos atrás, eu cheguei aqui a São José do Rio Preto, numa manhã de 28 de maio. 28 de maio de 1969. E cheguei aqui enganado. Eu peguei o ônibus errado. Era para ir para São José do Rio Pardo e eu vim para São José do Rio Preto. A diferença é pequena, de tonalidade, mas mudou a minha vida. Eu havia feito um concurso para trabalhar no Senai, uma escola de aprendizagem industrial. E fui o primeiro a escolher a vaga. Eu era muito estudioso, consegui me classificar bem. E a moça da Secretaria da Administração Regional me entregou as fichas e falou: essas são as escolas disponíveis, você pode escolher. E eu puxei a fichinha São José do Rio Preto, Pardo. Não vi que a cor era um pouquinho diferente. Aí a moça falou: nós vamos providenciar a passagem, o senhor vai para lá hoje ainda, sumir na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira, eu viria para cá na sexta-feira, sumiria no sábado de manhã e já ficaria trabalhando. Eu fui até a rodoviária em São Paulo, nessa época, num lugar completamente diferente, perto da Estação da Luz. Entrei num ônibus da aviação Cometa. Era para entrar num ônibus da aviação Nasser, que ia até São José. E não percebi nada. Entrei, plataforma tal, acomodei-me. Desci aqui em São José do Rio Preto. Um dia escuro, um frio que fazia que era uma coisa absurda. Desci na estação da Cometa, que era ali na rua Tiradentes, os mais antigos devem se lembrar, e fui à caça do hotel Acalanto, que era de meu tio, um hotel muito grande, porque eu ficaria hospedado. Era uma pessoa porque eu tinha uma estima muito grande e que me amava muito, meu tio Aristides. Aí subi e olhei, estranhei a cidade, mas era escuro e eu não sabia para que rumo eu ia. E havia um ponto de táxi ali perto. Aí eu fui até um taxista e perguntei: por favor, o hotel Acalanto. Sabe aquele olhar que um olha para o outro, assim, eram dois, um olhou para o outro, aquele olhar de desânimo que você fala assim: não sabem. Aí um olhou para o outro: Acalanto? Falei: hotel Acalanto, o maior hotel da cidade. Sabe, fulano? Nunca ouvi falar. Falei: esses caras são novos aqui, né? Eu falei: deixa eu andar. E andei, voltei. Falei: gente, é o Hotel Acalanto, fica em cima da Caixa Econômica Estadual. Falei: então é ali, só virar aqui. Falei: puxa vida, esses caras estão dormindo. Aí tem o prédio lá onde funcionava a Caixa Econômica Estadual, funciona ainda. Eu fui até lá, olhei e falei: mas cadê o hotel? Cadê esse bendito hotel? E aí eu olhei para o lado de baixo, ainda não havia rodoviária, e a gente via a represa lá embaixo, que é o Rio Pardo, lá de São José do Rio Pardo. E a gente via do hotel. Falei: o rio está ali. Gente, eu estou perdido. Como é que é possível? Aí eu contei os passos, voltei. Aí eu comecei a ficar preocupado. E o dia começou a clarear. Falei: eu vou voltar ali lá. Voltei lá no guichezinho da Cometa, cheguei para o rapaz e falei: eu preciso de uma informação do senhor. Existe aqui em São José do Rio Pardo um hotel? Ele falou: como que é? Falei: aqui em Rio Pardo. Ele falou: moço, o senhor está em Rio Preto. Falei: como que é? Ele falou: o senhor está em Rio Preto. Aí eu fiquei assim: olha aqui. Aí ele me mostrou um mapa.
São José do Pardo é lá em cima, assim, saindo lá para lá de Franca, Ribeirão, lá para lá de Minas já. Ele falou, o senhor não está aqui, o senhor está aqui. Eu falei, como que é possível? Ele falou, o senhor está em São José do Rio Preto. Aí caiu a ficha. Eu falei, nossa, o ônibus, não é a cometa, era só naquele instante. Aí eu voltei a São Paulo, no mesmo dia. E cheguei, fui conversar com a moça. Segunda de manhã, eu não vi a hora de abrir aquela secretaria. Um minuto não passava. Só que outra pessoa já tinha escolhido São José do Rio Pardo e não quis mudar. Falou, não, eu queria Rio Pardo mesmo. E aqui fiquei em Rio Preto. Aí, eu trabalhando no Senai, eu trabalhava só de manhã, e eu precisava arrumar mais alguma coisa que fazer. Aí eu fui a um jornal que existia aqui, porque eu já escrevia alguns artigos para jornais de Minas Gerais. Eu era um freelancer. Aí procurei o editor do jornal e falei, olha, eu faço alguns artigos, escrevo sobre diversos assuntos, pesquiso. Falei, então, agora, por enquanto, não estão precisando de ninguém. O senhor entende de horóscopo? Falei, claro, nossa, lógico, claro que entendo. Falei, então nós estamos precisando de alguém que faça horóscopo. Falei, está falando com a pessoa indicada, certinha. Nunca tinha nem lido, não lia, nem sabia, mas a gente tem que trabalhar, né? Ele falou, então, você poderia começar quando? Se o senhor quiser, eu começo para o jornal de amanhã já. Falei, então, vamos lá, vamos acertar. E encontrei, acertei, era uma merrequinha, mas ajudava. Nessa época nós estávamos vivendo uma situação muito difícil, porque meu pai tinha passado por uma doença muito longa e tinha consumido tudo que a gente tinha, casa, tudo. E eu precisava ganhar. Aí eu fui até a livraria Giovinazzo, ele tinha várias, procurar revistas usadas, Capricho, Grande Hotel, Sétimo Céu. Algumas pessoas devem se lembrar dessas revistas, né? Aí eu comprei várias e elas traziam horóscopos. E aí eu virei horoscopista, que inventei um nome meio esquisito. E eu pegava lá das revistas e eu montava o meu, só com coisa boa, nunca pus coisa ruim. Olha, fique atenta, a pessoa da sua vida passará perto de você hoje. Cuidado com o que você diz. Nossa, eu tenho remorso até hoje. Mas eu só escrevia coisa boa, só coisa boa. E se naquela época eu fosse espírita, não era, e eu tivesse sinal verde, agenda cristã, eu teria aproveitado muito também. Ia inserir ali. E tudo ia muito bem, durou um ano. Aí eu falei, tá vendo, menina? A menina, vixe, professor. Eu falei, mas... Aí um belo dia eu chego lá e o diretor do jornal veio, preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Ele falou, um problema aí. Eu falei, o que foi? Ele falou, um senhor aí ligou pra gente muito bravo. E por quê? O que aconteceu? Ele falou, então, ele leu o horóscopo dele de domingo, que dizia assim, olha, hoje o dia para você vai ser muito bom, você terá notícias agradáveis, você se sentirá muito feliz. E ele falou assim, vocês me põem isso no horóscopo e o América perdeu de 7-0 hoje. Eu sou americano, como é que vocês me põem um negócio desse no jornal? Que o dia ia ser muito bom. O América tinha perdido 7-0. E aí ele falou, olha, acho que é melhor a gente parar com esse trem, né? Eu falei, vamos parar. Aí eu já tinha pego mais aulas, dispensei, mas eu confesso, eu tenho remorso até hoje. Até hoje. Aí eu falei para a menina, então você precisa tomar muito cuidado. Eu falei, em vez de horóscopo, eu vou te indicar um outro livro para você ler toda manhã. Indiquei para ela um livrinho de Torres Pastorinho, que se chama Minutos de Sabedoria. Eu falei, um excelente horóscopo para todos os dias. Você vai marcando e cada dia lê uma página. É um horóscopo. Falei, se sobrar tempo, aí indiquei também Sinal Verde, que são preceitos diários que a gente... Olha, se a gente conseguisse colocar em prática o que está no livro Sinal Verde, a gente ficaria perfeito. Não dá para colocar tudo em prática, mas algumas coisas a gente vai modificando. E a partir daí, eu fiquei com uma outra preocupação. Essa dos horóscopos, que ela deriva para uma outra pergunta. Será que existe destino? Será que quando nós encarnamos, já está traçado o nosso destino? O que é que nós vamos ser? Porque eu estava lá em São Paulo, trabalhando, lecionando em São Paulo, eu já trabalhava num cursinho nessa época, tinha 19 anos, e trabalhava com cursinho já, era professor de português. E vim parar aqui. E eu acho que foi uma das medidas mais acertadas da minha vida. Porque aqui eu
encontrei a doutrina espírita, que eu fiz amigos. Aqui eu encontrei a minha esposa, que está ali, a Nilza também, que me fez muito bem, me faz. Então, ajudou o meu destino de alguma maneira assim. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse ido para Rio Pardo. Mas não acredito que fosse melhor que aqui, porque aqui é muito bom. E aí eu pensei assim, será que o livro dos Espíritos responde? Responde. Perguntas 851, 852. A pergunta é assim, de lei de liberdade. Existe fatalismo, que é o mesmo que destino? Quer dizer, é fatal tudo que vai acontecer para a gente? A espiritualidade responde. Existe sim, mas só para as coisas de natureza física. A parte espiritual, a parte da alma, o nosso íntimo que nós somos, nós determinamos. E eu me lembro que na Mocidade Espírita, lá do Rodrigo Lobato, um dia um aluno perguntou se eu podia dar um exemplo. Aí eu me baseei em A Vida Escreve. A Vida Escreve. Um livro espírita que a gente usava muito nas reuniões de mocidade e culto do Evangelho. Hilário Silva. Que conta a história de Saturnino Pereira. É a história número 20, capítulo 20. Saturnino Pereira era um homem muito rude, muito bravo. E tinha um engenho. E um dia, nervoso com um escravo que havia feito alguma coisa de maneira indevida, empurrou-o em direção a um engenho onde estava moendo cana. O escravo caiu de mau jeito, o braço foi pego pela máquina e foi todo esmagado. E ele perdeu o braço. Voltando para o plano espiritual, Saturnino Pereira sonhava todas as noites que ele estava dentro de uma tina, de uma banheira de suco de cana manchado de sangue. E que ele tentava nadar e se afogava num desespero. E aquele líquido em volta dele. E em prece, e suplicando muito, um dia ele conseguiu a bênção de reencarnar. Que é bênção sempre. Ter a oportunidade de vir para cá é uma bênção disputadíssima hoje no plano espiritual, porque as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Já está difícil. Emmanuel diz que as filas de pedir para reencarnar no plano espiritual são de extensão enorme, que não se imagina. E até uma vez se perguntou ao Chico, o pessoal está tendo menos filho, o que está acontecendo? Ele falou, principalmente as pessoas que têm mais possibilidade de terem filhos, as que são mais abonadas, que têm recursos, elas têm cada vez menos filhos. Falou, apenas as pessoas mais humildes é que ainda têm muitos filhos. Aí a resposta do Chico, meu filho, as famílias mais abastadas estão fazendo menopausa. E as outras, menos pausa. Essa é a explicação. E aí, o Saturnino conseguiu, talvez com uma mulher que estivesse fazendo menos pausa, vir para cá. Reencarnou. Mas nós trazemos marcas no perispírito. E essa era uma marca. A perda do braço. Às vezes a pessoa pensa, mas então a justiça divina é vingativa? Não. Quem sente a dor que causou ao outro, dificilmente a repete para um terceiro. É uma lei de ação e reação. Então estava marcado, na reencarnação de Saturnino Pereira, a perda de um braço. Um dia, lidando com uma máquina, Saturnino Pereira prendeu um dos dedos e perdeu parte dele. Era um espírita cristão, devotado à causa do bem, à caridade. E as pessoas perguntavam assim, como é que um homem tão dedicado e tão bom sofre um acidente assim de perder uma parte do dedo, gente? Do lado de lá o pessoal já tinha estudado o caso dele e, pela própria ação que ele desenvolvia, ele havia diminuído de braço para dedo. Porque mesmo nos casos em que haja uma marca física, e a pergunta 852 responde a isso, nós podemos mudá-la através daquilo que desenvolvemos. Nós podemos sair desse círculo rigoroso da lei, que é o que a lei está aprendendo a fazer aqui no mundo, a lei dos homens, aprendendo a reeducar ao invés de apenas castigar. Então eu respondia, olha, esse negócio de determinismo, de não haver livre-arbítrio, não existe. Nós estamos aqui dentro de um programa, mas muita gente desacredita do programa.
Há alunos que me dizem assim: eu sou muito burro, eu não vou aprender, eu não vou conseguir passar. Bom, se você está dizendo que não vai conseguir, ninguém melhor que você para não conseguir. A partir do instante que você desanima, você realmente está derrotado. E eu precisava achar alguma coisa que sustentasse isso, além do Livro dos Espíritos. Então eu busquei 3 fatos, 3 histórias em que a gente precisa pensar um pouco. Uma delas envolve uma professora. É bom a gente saber que toda vez que nós encarnarmos com grandes dificuldades, um ou mais espíritos amigos reencarnam um pouco antes ou paralelamente a nós para nos apoiar. Que ninguém vem sozinho. A justiça divina não nos joga aqui por nossa própria sorte quando a tarefa é difícil. Então, uma professora, 21 anos de idade, vai à casa da família de uma sua aluna que está na 2ª série, equivalente a mais ou menos 8 anos hoje, Estados Unidos. Essa professora chama-se Anne Sullivan e ela está interessada no desenvolvimento da criança que é sua aluna. Conversando com a mãe dessa criança, Anne Sullivan vê uma outra criança que tem 6 anos, sentada assim do lado, no quintal da casa, esgaravatando o chão, brincando no chão assim com um pedacinho de madeira, brincando com a terra. Ela olha e fala assim: é sua filha também? E a mãe disse: é minha filha mais nova. Quantos anos ela tem? 6 anos. Ah, então só o ano que vem que ela vai à escola? Eu falei: não, ela não vai à escola. Mas por quê? Você, porque não adianta. Eu falei: mas não adianta como? Falou: ela é surda, cega e muda. É que nem um bichinho, ela fica só assim ali, ó. A gente põe pra cá, põe pra lá, dá comida, só isso. Aí a Anne Sullivan ficou incomodada com aquilo. Falou: mas ela não enxerga. Falou: não, ela teve uma doença quando tinha 2 anos e um pouquinho. Uma doença muito grave, era até essa idade uma criatura normal. E por decorrência da doença, ela foi ficando assim, nós nem percebemos direito. Aos poucos a gente percebeu que primeiro ela não enxergava e não ouvia, e as poucas palavras que ela falava, ela parou de falar porque ela emudeceu. Ela deixou de ouvir e ela faz só alguns ruídos, alguns barulhos. Anne Sullivan foi para casa incomodada. Não dormiu direito aquela noite. Voltou no dia seguinte à casa e disse: eu não me conformo, não pode ser isso. Onde está Deus que deixa uma criança dessa assim? Não pode ser. E a mãe falou: minha filha, é assim mesmo, é o destino. Ela falou: não, deixa eu tentar alguma coisa. Foi até perto da menina, tomou as mãos da menina e apertou. Estavam se encontrando ali o espírito protetor, que havia reencarnado 20 e poucos anos antes, e a menina que tinha uma tarefa difícil naquela encarnação. Anne Sullivan estava encontrando a protegida dela, Helen Keller. Se alguém quiser saber a história inteirinha, existia um filme chamado Black, Escuridão, que narra essa história de uma maneira fantástica. É um filme russo. Russos fizeram esse filme. E ele não foi muito divulgado aqui no Brasil, não. Através do YouTube é possível assisti-lo. Chama-se Black, a história de uma vida. A gente vai fazer um salto desse momento em que os 2 espíritos se encontram, o protetor e o protegido. E vamos andar até a idade de Helen Keller com 20 anos. Ela é professora de uma escola pública. Eu vou até para não... Se alguém quiser depois conferir a história, está aqui também. Temos, esse livro aqui é fantástico. Simonetti. Aliás, a Simonetti é outra criatura que eu acho que é espírito protetor de todos nós, porque os livros que ele produz são fantásticos. No livro Temas de Hoje, Problemas de Sempre, Exemplo Inesquecível é o título da obra. E Helen Keller consegue, nessa época aqui, ela não consegue muito não, ela é professora só das seguintes disciplinas: geografia, álgebra, botânica, ciências físicas, zoologia e filosofia. Aí vocês vão me perguntar assim: espera aí, cega, surda e muda? Como? Ela havia pronunciado, até os 2 anos e pouco, algumas palavras. Foi daí
que Annie Sullivan, através do tato, conseguiu fazer que a menina voltasse a falar. Ela não falava porque não ouvia, mas falava respondendo ao impulso das mãos. Segundo os cientistas, é um caso único no mundo. Mas como é possível? Porque o impossível não existe. O impossível é a desculpa que nós damos para aquilo que nós não queremos, ou não podemos, ou não estamos dispostos a fazer. Mas observem bem, o espírito amigo ali do lado. Qual é o nosso espírito amigo? Quem é que está ao nosso lado? Quando é que ele vai reencarnar? Será que já está reencarnado? Às vezes nós pensamos que vivemos independentemente. E quem se julga sozinho, quase sempre está abandonado mesmo. A história de Helen Keller não existiria não fosse Annie Sullivan assumir esse papel de sacrifício para levantá-la disso. Se nós olharmos à volta, nós encontraremos o espírito amigo, ou encarnado, ou à espera de uma prece em que nos coloquemos à disposição dele, para que ele nos intua. Ele não vai fazer por nós, nós faremos com a ajuda dele. Segundo caso, Franz Rosenzweig. Eu vou fazer até um paralelo dele com Camilo Castelo Branco. Quem estudou, fez colegial, fez literatura, deve se lembrar de Camilo Castelo Branco. Ou pelo menos de 2 livros que ele escreveu que ficaram famosos. Entre os mais de 100 que ele produziu em Portugal, no século XIX. Um deles chamado Amor de Perdição. Será que alguém leu esse livro na escola? É um livro pesado, horrível, de sofrimento, de angústia, de suicídio, de morte, de desgraças infinitas. E outro chamado Amor de Salvação. Camilo Castelo Branco e Franz Rosenzweig, eles têm um paralelo pelo seguinte. Franz Rosenzweig, aos 62 anos, era um filósofo alemão. Ele foi acometido de uma artrose amiotrófica lateral que foi paralisando todos os músculos do seu corpo, ao ponto de em 2 anos deixá-lo completamente paralítico, com movimento apenas dos olhos, só dos olhos. Ele foi colocado numa cadeira, as mãos cruzadas aqui assim, e a única coisa que ele movia, não movia a cabeça, para poder deglutir, engolir os alimentos, tinha que se fazer o movimento dele aqui com a boca. Ele mal conseguia engolir. Que sofrimento, hein? Camilo Castelo Branco, aos 62 anos, chegou à cegueira, ficou cego. E não teve dúvida, virou o personagem central do romance Memórias de um Suicida, pela pena de Ivone Pereira. Suicidou-se. E quem já leu Memórias de um Suicida tem uma vaga ideia do que existe para se passar em regiões umbralinas para onde vão os suicidas. Franz Rosenzweig podia ter escolhido o mesmo caminho. Não escolheu. Tinha que achar um meio de fazer alguma coisa, porque ele sabia que tinha vida pela frente. O espírito protetor dele havia reencarnado mais ou menos na mesma época que ele, 1 ano ou 2 depois. E ele se encontrou com esse espírito amigo no altar. Era a esposa. Com a esposa ele combinou o seguinte: vamos fazer um teclado. Ele piscava, só piscava. Então, para se comunicar, quando a mulher dizia alguma coisa, a aquiescência era piscar uma vez, ou não, eram 2 vezes. E se comunicava com a esposa. E a esposa um dia, perguntando a ele se havia um jeito de se comunicar melhor, sim, tal, isso, aquilo, chegaram ao seguinte: desenharam na parede um teclado, com todas as letras do alfabeto, como se fosse um teclado de um computador, mas desenhado, como se fosse aqui na lousa, letras grandes. A esposa vinha, apontava a letra, piscava uma vez, essa. Aí ela corria a mão, piscava, ela parava, para achar cada palavra. Deve dar um trabalho danado para se comunicar assim. Por exemplo, ela dizer assim: eu gosto de você, levaria um tempão, hein? Levaria um tempão. Mas ele conseguiu fazer alguma coisa. Traduziu para o alemão a Bíblia. É a melhor tradução que existe para o alemão da Bíblia. Levou 12 anos. Todos os dias. 12 anos. Traduziu a Bíblia inteirinha para o alemão. Se ele tivesse traduzido só as letras Z, que existem na Bíblia, que são 5.500, já levaria um tempo danado. Mas traduziu os 48 livros. Um a um, letra por letra.
Esse seguramente não acreditava em determinismo para o mal, para o sofrimento, para a angústia. Porque muitas pessoas combinam do lado de lá provas para passar para o lado de cá. Aí vem para cá. Esquece o combinado. E além de esquecer o combinado, a primeira prova que aparece, desacreditam de tudo. Tive um confrade que frequentou durante algum tempo o Rodrigo Lobato. E desapareceu um dia. Como é comum desaparecer de vez em quando. As pessoas vêm, às vezes não é o lugar onde se sentem felizes, onde não se encontram e vão embora. E ele fazia alguns serviços profissionais aqui na cidade de que eu precisava de vez em quando. Notamos a ausência dele, fui até a oficina e conversei com ele. Vamos chamá-lo de João, que é um nome bonito e que não é o dele. Ô João, o que aconteceu? Você não tem ido mais? Ah, nunca mais eu vou. Vou lá não. Falei, por quê? Ah, não, esse negócio de espiritismo, espírito amigo, essas coisas, isso aí não existe não. Falei, mas o que aconteceu? Falei, imagina. Teve uma quinta-feira que eu fui à palestra lá e já era passista. Estava lá, ajudando. Sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Ele falou, entraram na minha casa e roubaram a minha televisão. A espiritualidade está fazendo o quê que não me protege? E se eu estou lá na casa espírita? E o pessoal entra na minha casa e rouba a minha televisão, então eu não vou mais ao centro, ninguém protege a minha casa. Falei, se você não tivesse ido ao centro, o que você teria feito nessa noite? Falei, ia ficar com a minha neta assistindo televisão, que a neta morava com ele. Falei, se o assaltante chegasse? Falei, pegava uma arma e ia enfrentar. E vi se o assaltante, que é muito mais prático em armas e está preparado para a ação, se é pego de surpresa. Quando a polícia recomenda que a gente não reaja, tem gente que fala assim, é por isso que os bandidos estão fazendo o que a própria polícia fala para não reagir, é que nós não estamos preparados para o momento, e ele está. Aquilo é do feitio dele, não é do nosso. Nós vamos pegar uma arma para dar um tiro numa pessoa, nós trememos tanto que o cara dá 10 na gente e a gente nem pegou a arma direito. Esse é o problema. Ele falou, eu pegaria uma arma e daria um tiro nele. Eu falei, e se ele pegasse a arma, se ele usasse a arma que já estava na mão e atirasse em você ou na sua neta? Ficaria mais caro que uma televisão? Ficou pensando, falei, aí recuperou a televisão, falou, não, eu já comprei outra. Ele falou, você não compraria outra neta, nem compraria outra vida. Talvez a espiritualidade nessa noite tivesse intuído você assim, olha, hoje você não falte ao centro, vá para que não lhe aconteça coisa ruim aqui. Há um espírito muito influenciado pelo mal, que preparou-se durante dias para entrar em sua casa, vai vir armado e reagirá a qualquer ação sua. E pode inclusive feri-lo ou levar à morte um de vocês dois. Afaste-se daqui hoje. Você tem recursos para comprar outra televisão. E talvez você tenha ouvido tudo isso. E nesse dia não tenha faltado a casa espírita. Eu falei assim, nossa, mas que explicação, hein? Eu falei, você tem uma melhor? Se é. Pensando bem, não tem não. Voltou à casa espírita. Aí no primeiro dia que ele voltou, ele falou assim para mim, eu voltei, só que se roubarem outra televisão, eu vou reclamar para a espiritualidade, viu? Porque toda hora roubando televisão. Falei, você tomou cuidado com a sua casa, fechou as portas direitinho, olhou com cuidado tudo. Falei, então, você fez a sua parte. Se a espiritualidade optar por colocar um guarda lá na porta da sua casa, tudo bem, eu acho muito difícil. Você esteja preparado, porque quem tem perde. Essa é a lei. Se eu não tivesse televisão, eu levaria outra coisa, não levaria TV. Não estou. Esse é o mal de nós outros também. É a gente interpretar as coisas dentro do nosso interesse. Então, se as coisas não estão indo como a gente quer, meu destino, é o meu destino mesmo é sofrer. Ninguém reencarna para sofrer. Qualquer um de nós que não esteja bem preparado para reencarnar, fica do lado de lá ainda. Quando nós aportamos ao planeta, quando nós desembarcamos aqui no planeta Terra, é porque nós temos algum preparo para nos desincumprirmos de nossa missão, sem muita angústia, sem muito sofrimento e com proveito. Algum sofrimento existe. Isso aqui é um hospital. Eu não imagino uma pessoa chegando a um hospital pedindo para ser internada porque quer passar algum tempo lá dentro. Não existe isso. A pessoa não iria a um hospital para isso. Estão no hospital, geralmente, pessoas doentes. E alguns outros que estão lá para cuidar dos doentes. Mas que também tem uma tarefa, uma missão. A Terra é planeta de expiação e provas. Não é um planeta de passeio.
Então, cada vez que a gente vem para cá, é sinal de que nós temos débitos. E os débitos precisam ser arrumados dentro da lei de causa e efeito, que se opõe ao determinismo, que os espíritos respondem em lei de liberdade, que não existe nessa extensão que o pessoal quer que exista. Outros perguntam assim, e por que eu não ganho na Mega Sena? E o outro ganha? É destino? Mas, bem que eu queria ganhar na Mega Sena. Aí um dia uma pessoa falou assim, eu queria ganhar na Mega Sena, mas queria ganhar assim, uns 50 milhões. O cara já é porcaria, uma acumuladona. Falei, quantas vezes seguidas sozinha? Falei, não, uma só. Falei, ah, tá bom, menos mal. Falei, o que você ia fazer com isso? Falou, ó, primeiro, eu ia dar 1 milhão para cada um dos meus filhos. É gostoso dividir o que não é da gente, né? É tão bom. A gente fala, fulano tem tanto, por que não divide? Dividiu dos outros. Não, o nosso, não. Fala assim, a igreja tem tantas terras, tantas... Por que não distribui para os outros? Ué, começa a dar o exemplo, distribui você. Aí ele falou assim, ia dar 1 milhão para cada filho. Eu tenho 3 filhos. Aí eu tenho meus irmãos, também ia dar 1 milhão para cada um. Aí eu falei, muito bom. Você ia estragar o projeto reencarnatório de todos eles. Você percebeu por que você não ganha? Porque você é muito bom. Porque você vai distribuir tudo. É muita caridade para um só. Então por isso a espiritualidade fala, não, ele vai ser muito caridoso. Esse cara vai para o céu logo em seguida, ainda não está preparado, então deixa sem ganhar. Porque todo mundo tem esses planos, né? Quase todo mundo. Se ganhar, o que eu vou fazer com tanto? Aí depois a pessoa ganha, não conta para ninguém, esconde, muda, faz alguma coisa. Uma das primeiras, aliás, é pedir demissão do trabalho, né? Eu trabalhei ainda tão bem, a pessoa estava espiando tantas coisas, estava aprendendo. Pessoas que falam na fila de Mega Sena assim, se eu ganhar, nossa, eu entro lá na firma, eu chego pro meu patrão, chuto a mesa dele, jogo tudo no chão e falo assim, nunca mais eu entro nisso aqui. Joga por terra a oportunidade abençoada que teve até aquele dia. Então a espiritualidade nos conhece bem, bem mesmo. E um olha para o outro e fala assim, o que ele está pedindo? Ó, ganhar na Mega Sena. Hilário Silva, igualmente, diz numa página de um dos livros, que grande parte de nós faz parte de uma equipe chamada TBC. Turma da Boa Conversa. TBC. A propósito de uma reunião numa casa espírita, onde cada um dos confrades dizia assim, olha, e se a gente abrisse um núcleo de assistência à criança e um núcleo de assistência à mãe solteira e mais um para apanhar? Isso mesmo, vamos fazer isso, vamos fazer. E há 2 espíritos olhando a reunião. Um é o da casa, um é o visitante. O visitante fica impressionado. Fala, gente do céu, que grupo, hein? E o outro diz, se impressione não. É o TBC. Amanhã eles nem se lembram do que conversaram. Turma da Boa Conversa. E a gente tem que observar isso. No caminho de nossa existência, as provas não são maiores do que nós. E quando elas são grandes, a espiritualidade é a nossa volta. Fala assim, e onde estão meus amigos espirituais? Aqui dentro, em casa, no trabalho, na rua. Amigo, a gente conquista, não ganha. É preciso chegar até ele, buscá-lo e ele se aproxima de nós. Nessa segunda história, de Franz Rosenzweig, eu tenho me inspirado para nunca desistir. Porque eu fico pensando assim, se me falta visão, nós já pensamos isso um dia, não ver mais, tatear como a gente vê pessoas pelas ruas, só que a gente não valoriza o oposto. Eu vejo, hoje de manhã cada um de nós se levantou, há pessoas que não se levantaram hoje e não vão se levantar mais. Nas 24 horas do dia de hoje, desencarnarão mais de 200 mil pessoas na face da Terra. Pessoas que ontem se deitaram com planos para segunda-feira, de coisas que ainda não foram feitas, que foram adiadas, e que não farão isso. Pessoas que deixaram para terça ou quarta-feira da semana que vem, a possibilidade de um encontro com uma pessoa para corrigir um mal-entendido, para pedir perdão, para oferecer auxílio, e que não farão mais isso, porque voltaram para casa, voltaram para o plano espiritual, dentro de um plano de existência que este sim existe. Quanto tempo ficaremos aqui? O suficiente. Teremos moratória, uma extensão do tempo, depende do que fazemos. O Chico, por exemplo, é um exemplo. O Chico é um exemplo bom disso. Veio para escrever 70 livros, mais ou menos. Planejou do lado de lá, desembarcou aqui na Terra, chegou aos 70 e se sentiu incomodado, insatisfeito. Posso fazer mais. E Emmanuel, vamos a 100? Vamos. Vamos a 200? Claro. O livro Linha 200, que é o título do livro, Linha 200, que é o 200º livro do Chico,
fala, entre outras coisas, a mensagem de Emmanuel a respeito disso. E aí, vamos a 300? Vamos. Vamos a 400? Claro. E ele não perguntou mais, e quase chega a 500. Se o Mineirinho continua aqui, passava de 500. Ah, mas era fácil para o Chico. Ele só tinha catarata, tinha uma dor que aperta o coração, chamada angina, tinha uma erisipela que o incomodava muito entre os dedos da mão, tinha problemas de toda espécie, deixava os problemas de lado e pegava o lápis. Quando ele soltava o lápis, aí ele olhava para os problemas de novo. Porque é fácil olhar o sofrimento do outro se transformando em ação. É muito fácil. A gente olha e fica às vezes admirado. Mas e o nosso, que precisa também se transformar em ação? Vamos para o começo do século XX. Um terceiro fato. Um menino de 12 anos está se afogando num lago na Inglaterra. Esse menino é filho de um lord inglês, muito rico. E foi brincar, esqueceu que o lago era fundo, não sabe nadar e está se afogando realmente. Numa casa acima do lago, à distância, um jardineiro está trabalhando. E o filho dele, de 12 anos igualmente, está à beira do lago também. E vê o menino se afogando. E não tem dúvida. Se atira às águas, agarra o menino e o traz de volta à margem, já quase morto. E o deita ali sobre a grama, e acorrem pessoas e acordam e o menino volta a respirar. O pai, avisado da quase tragédia, corre para lá. E ao ver o filho deitado ali se recuperando, tem um ataque de choro, de emoção incontida e abraça o filho único e fica sabendo do ocorrido. E vê o filho do jardineiro ainda molhado, as roupas humildes, corre a abraçar e fala: você salvou meu filho, meu único filho, você salvou a minha vida. Porque é sabido que a lei de desencarnar e voltar para lá, ela tem um ritmo um pouco diferente desse. Os filósofos dizem que quando a gente perde os pais, quando os filhos enterram os pais, os filhos perdem um pouco da história. Agora, quando pais enterram filhos, eles perdem o futuro. É diferente, é incontida, a dor é muito grande. E o pai abraçando o filho ali espelhava essa máxima da filosofia. O meu futuro quase se foi, o meu filho. Ele olha para o menino e diz assim: menino, o que você quer como recompensa? O menino fica quieto. Mas o pai dele, o jardineiro, se aproxima. Ele diz: me diga, senhor, o que o senhor quer? Quanto o senhor quer? Eu tenho dinheiro, eu tenho propriedade, senhor. Peça o que o senhor quiser. Quanto o senhor quer? O pai diz: não, eu não quero nada. Eu não quero, mas peça, eu posso, eu quero. Falou: então, se o senhor quiser mesmo e puder, pague a educação de meu filho. Meu filho gosta muito de estudar. Ele vive com livros nas mãos. E eu não tenho posses. E ele sonha muito. Aí o Lorde vira-se para o menino, 12 anos, e fala assim: menino, o que é que você quer estudar? Ele diz: eu quero ser médico. Então eu vou custear seus estudos e você vai ser médico. E não só o diz, mas faz. O menino vai estudar e a vida afasta os dois meninos. O de 12 anos, que foi salvo, vai fazer uma carreira de diplomacia. E este outro vai para a medicina. Eles se encontram outra vez em 1943. Mas é um encontro, até certo ponto, diferente. Um dos meninos é médico. O outro, na Inglaterra, é primeiro-ministro. Winston Churchill. Um homem que segurou com seu plano o avanço hitlerista daquela história de uma raça ariana pura. Só que Winston Churchill está cometido de uma infecção gravíssima e vai desencarnar. Porque não existe remédio para isso. Não existe remédio, não. Há uma medicação que está sendo ultimada, são as últimas experiências. 3 médicos estão terminando as experiências com penicilina. Um deles, Alexander Fleming, é o menino, filho do jardineiro, que está ultimando esses preparativos. Eles vão a Londres e o uso da penicilina em seu estágio inicial de experimento salva a vida de Winston Churchill. Esse médico, Alexander Fleming,
Prêmio Nobel de Medicina de 1945, é o menino que foi salvo, é o menino que salvou Winston Churchill do afogamento. Aí a gente pergunta assim, eita espírito protetor danado, hein? 2 vezes. Primeiro tira o menino d'água, depois tira o menino das portas da morte. Quem quiser ler essa história bem interessante, acessa o YouTube e digita lá Fleming e Churchill. É bom a gente sempre confirmar e ler. A história é mais longa, é bonita. E a gente fica pensando assim, peraí, quer dizer que os dois reencarnaram juntinhos. Deve ter ocorrido lá a seguinte conversa. Vai que eu também vou. Você vem mesmo? Vou. Olha que eu vou precisar de você, hein? Mais de uma vez. Fica tranquilo. Nós estamos juntos nisso. É que a gente não lembra essa conversa. E às vezes nós afastamos o nosso amigo espiritual por uma rusgazinha, por uma briga, por um nariz virado, brigamos com ele e, por nossa conta, nos afastamos dele. E ele vai embora. Por isso a recomendação de que a gente não perca nunca a oportunidade, primeiro, de fazer amigos, segundo, de perdoá-los. Porque o preceito bíblico, perdoa ao seu inimigo, não é só esse não, ao seu amigo também. Porque às vezes a pessoa fala, lá na Bíblia está falando que é só para perdoar inimigo. Um dia um aluno falou isso para mim. Eu falei, então tá certinho, agora virou seu inimigo, não virou? Então vai lá perdoar. Eu falei, mas aí, eu falei, não virou inimigo? Tá certo, era amigo, virou inimigo, agora perdoa. Falou, não, mas eu não ficou bem inimigo. Eu falei, então vai perdoar o seu amigo. Eu falei, mas eu falei, não tem jeito não, tem que perdoar. E aproximar-se de novo dele. Há casos em que irremediavelmente a pessoa se afasta. Azar nosso. Não nos faltam espíritos amigos para nos ajudar. Só que nós temos que tomar cuidado para não afastá-los. Essas 3 histórias ilustram bem a necessidade que a gente tem premente de observar os rumos de nossa existência. Não é preciso que a gente olhe para baixo, para os mais infelizes, para os que se abandonaram. Não, é só olhar para a gente mesmo e catalogar o que a gente tem que não pode perder, que ficaria infeliz. Porque nós costumamos catalogar regalias por direitos. Nós temos muitas regalias, algumas delas por empréstimo. Meu pai, que sempre foi muito bom conselheiro, um dia disse para mim assim, não reclame, não fique reclamando nunca. Por quê, pai? Porque é o seguinte, lá no céu, os santos e os anjos têm uma fichinha nossa. E lá está escrito tudo que a gente merece e não merece. Aí você começa a reclamar, e reclamar, e reclamar. Alguém fica incomodado lá no céu. Como eu era um menino meio endiabrado, acho que era no outro lugar que estava a minha ficha. Mas vamos seguir a historinha de céu que tá bom, né? Se alguém pega a sua fichinha lá e começa a ler, fala assim, vamos ver, puxa vida, ele está reclamando tanto. Assim, interessante. Ele tem tal coisa, mas não era para ter, não. Opa, peraí, olha isso aqui que ele tem também. Quem foi que deu essa regalia para ele? Olha só, ainda não aconteceu tal coisa. Ah, pera lá, vamos corrigir a vida desse menino. E aí você vai receber algumas coisas muito ruins que eles tinham esquecido de mandar para você. Então você fica quieto, bem quietinho, não reclama, que assim você passa despercebido. E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Muitas das coisas que nós temos, a espiritualidade nos concede, não porque é boa, mas porque confia que com incentivo, com um pouco de ajuda, nós vamos adquirir. Caso contrário, não adiantaria pedir ajuda. De vez em quando, nós fazemos uma prece. Me ajudem aqui, eu preciso. E é lícito fazer isso. Nós podemos e devemos pedir ajuda. Claro que devemos. Porque é para isso que estamos aqui, para evoluir. Às vezes a ajuda nos adianta um passo. E mais adiante, nós compensamos a ajuda que tivemos. Mas não podemos confiar que a espiritualidade fará por nós. A espiritualidade intui, aconselha, orienta, mas não faz. Jesus não é nosso salvador. Jesus é nosso orientador. Quem nos salva somos nós mesmos. E esse é o grande mérito da luta. Que nós consigamos vencer essas dificuldades que estão no nosso caminho. Horóscopo, determinismo, não. Livre-arbítrio. Nós conquistamos isso. Pode parecer que o livre-arbítrio seja uma carga muito pesada. Mas nós conseguimos isso a partir da racionalidade. Nós não somos instintivos. Nós temos o uso da razão.
que nos permite escolher entre isto ou aquilo. O grande problema do livre-arbítrio é que a sementeira, a escolha é nossa, mas a colheita também. O que nós semeamos, nós colhemos. O que nós plantamos volta para nós. A espiritualidade é riquíssima em exemplos. A literatura espírita é mais séria, porque existe muita literatura para você tomar cuidado com o subtítulo de espírita, mediúnica, pelo espírito fulano de tal, precisa tomar cuidado também. Mas a literatura espírita séria tem hoje mais de 4.500 títulos. 10 vezes o que Chico Xavier escreveu. Se uma pessoa quiser navegar com segurança, pegue a codificação, pegue o legado de Chico Xavier. Não é só isso que existe, mas nos dá uma base muito segura. Um aluno uma vez me perguntou assim, qual era a graduação de Chico Xavier? Eu falei, nenhuma. Ele não terminou o curso primário. Assim, como é que ele consegue escrever? Eu falei, ele não terminou o curso primário, mas sempre foi um grande estudioso. Eu sugiro que o pessoal que goste de ler, pegue um livro de Sueli Caldas Schubert, chamado Testemunhos de Chico Xavier. É um livro fabuloso, editado pela FEB, que contém cartas que Chico trocava com dirigentes da FEB, pedindo livros para ler, livros de filosofia, de antropologia, de psicologia, livros que ele lia. Amando de Emmanuel, que era um dos professores mais rigorosos que eu já conheci pela literatura que existe. Quem assistiu ao filme Chico Xavier, às vezes fica até pensando assim, nossa, que professor ranzinza, hein? Esse Emmanuel só deu um sorrisinho lá no fim. E assim mesmo que o pessoal do filme colocou, porque pelo jeito ele não ia nunca. Era sério. Ué, mas o professor tem que ser assim, bom e sério. Se for só bom, é bobo. Aí professor muito bonzinho é professor bobinho. Professor que permite tudo, leva tudo. Não, tá bom. Os alunos comentam, nossa, é um bobo. Quando o professor é rigoroso, as pessoas guardam as lições e se lembram dele com carinho. Não precisa ser rústico, bravo, mal educado, estúpido. Não, severo. Porque aprendeu uma coisa séria. E o Chico aprendeu debaixo da severidade de Emmanuel e descobriu que a lei não é boa, é justa, não presta favores, mas nos apoia, espera de nós e aguarda com paciência que tenhamos a capacidade de corresponder àquilo que se espera de nós como espíritos em evolução. Não é boa, mas é justa. Por isso se chama justiça. Justiça, de justa, daquilo que é lógico, que é racional. Cada um de nós está carregando o fardo das próprias imperfeições, mas também um cabedal enorme de possibilidades, de estudo que fizemos, de potencialidades que nós temos. Nós somos capazes de mudar o nosso pretenso, suposto destino, sempre para melhor. Sempre. Basta que a gente queira. A recomendação evangélica, bate que a porta se abre, é muito própria para isso. É preciso que a gente tome a iniciativa. Se um de nós chegar à frente de uma porta, de uma casa, fica plantado, talvez nunca sejamos atendidos, porque o pessoal lá de dentro ignora que nós estamos ali. É preciso bater, às vezes mais de uma vez. Às vezes a palma tem que ser mais vigorosa, mais insistente. Às vezes tem que bater a porta mesmo. Abre aqui, eu quero entrar. Essa decisão é nossa. Bate e a porta se abrirá. É o que nós precisamos fazer. E aí se alguém algum dia perguntar assim, existe destino? Sim, eu faço o meu. Mas já está escrito que você vai ser? Não. Cada dia eu escrevo um capítulo da minha vida. Guimarães Rosa, um dos grandes literatos deste país, um dia escreveu uma frase lapidar. Duas, aliás. A primeira delas, viver é muito perigoso, que virou tema de vestibular, da FUVEST. E a segunda frase que igualmente virou tema de vestibular. O melhor, o mais importante de tudo, é que nunca estamos completos. Sempre somos metade. A outra metade é o outro. E se a gente se completar um dia dentro dessa limitação, provavelmente nós seremos só metade de mais, mas nunca completos. Sempre a metade de mais, e mais, e mais. E a outra metade
está nos outros, nas pessoas que nos apoiam, que convivem conosco, que nos sustentam nesta existência. Particularmente, muito particularmente, o espírito amigo que reencarna está dentro da nossa casa. É preciso descobri-lo. Ou é o filho, a esposa, o marido, o pai, a mãe. Porque dada a nossa pequenez espiritual, nossos grupos de afeto mais intenso ainda são pequenos. Um dia, essa nossa família espiritual se ampliará para 6, 7, 8, 10 mil pessoas. E um dia, abrangerá a dimensão de um Chico Xavier, capaz de amar indistintamente quantos se aproximassem dele, e dizer para as pessoas que se achegavam a ele: reza por mim, ora por mim, pensa em mim. E as pessoas saindo pensando assim: o Chico pedindo isso para mim, um homem com essa elevação espiritual. O Chico sempre foi metade, embora de muito. E nós, mesmo sendo ainda metade de muito menos, podemos nos completar a cada dia. Determinismo não existe, mesmo nas coisas físicas. Essas, inclusive, a gente mudará quando estendemos a mão ao próximo, quando nos melhoramos daquilo que somos para os outros e quando acreditamos claramente que esta encarnação neste país é uma das maiores bênçãos que nós temos. É um país mal administrado, mas é realmente a pátria do Evangelho. Nenhum outro país seria tão bom para nós, que viemos de longe. Se nós olharmos na esteira de nossos antepassados, todo mundo veio de fora. Tem um avô, um bisavô, um triavô espanhol, italiano, português, austríaco, alemão, e viemos todos para cá, porque a justiça divina, no seu aspecto que tem de bondade, disse: vai lá para a pátria do Evangelho e cura-te. Vai lá e aproveita. E é o que nós precisamos fazer. Cada dia. Apareceu a oportunidade, agarremos-la. E vamos provar para o mundo, e para nós mesmos principalmente, que a gente traça o próprio destino. Possa Jesus nos abençoar nesta manhã de domingo e fazer que cada dia de nossa existência seja o reconhecimento das bênçãos que temos ao longo das 24 horas que esperam de nós ação e trabalho. Que Jesus nos abençoe.